Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. Vamos começar a destrinchar isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, só versículo 21. Quem quiser abrir, abre. Quem preferir só ouvir, fica à vontade. Posso ler? Amém. Mas chamou o menino, colocou o nome do menino de Icabod. Alguma versão tem aí Icabod? Ó, dos irmãos aí Icabod. Na minha Icabod. Chamou o nome do menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Portanto, a arca de Deus foi levada presa, e por causa de meu sogro e de meu marido. Amém? Foi-se a glória de Israel. Sabe o que aconteceu nos capítulos antes, meus irmãos? Sabe o que faz? O primeiro motivo, o primeiro item que faz com que a glória do Senhor se vá do meio da sua igreja? E vou repetir. Se tu não é igreja, a glória não se foi, ela nunca veio. Amém? Nós vamos ver que a glória se foi do meio do povo de Deus. A glória representada na Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Só que nós vamos ver que ela não pôde ficar com os filisteus. Aonde a arca chegava de cidade em cidade, aqueles moradores eram acometidos de hemorroidas, de úlceras, de doenças. E eles iam mandando de cidade em cidade, até ser devolvida para os judeus. O primeiro motivo, irmãos, para que a glória do Senhor se vá da igreja é uma liderança omissa ao pecado. Onde existe liderança omissa ao pecado, a glória do Senhor se vai. É o que aconteceu nesse cenário. Quem lembra do sacerdote Eli? O que ele fez? Abre o capítulo 2, versículo 29. Tu vai dizer, Eli não fez nada, ele não pecou contra o Senhor. Realmente ele não pecou. Não era Eli que metia o garfo para comer dos sacrifícios ao qual o Senhor tinha estabelecido na antiga aliança. Não era ele. Era seus subordinados, seus liderados, seus filhos. Não foi ele. O pecado dele foi de omissão. Versículo 29, Deus fala assim para Eli: por que tu dás coices contra os sacrifícios e contra a oferta de manjares, a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada, na minha casa, na minha habitação, e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meio do povo de Israel. Amém? A glória se foi de Israel, a glória se foi do povo da igreja, porque o seu líder, Eli, fez vistas grossas ao pecado. Irmãos, deixando a humildade de lado nessa noite, a falsa humildade, eu vou lutar com todas as minhas forças, que a glória não se vá por culpa minha. Com toda a humildade, com todo amor que tu sabes que eu tenho por ti, irmãos. Eu prefiro que tu se vá por não gostar da repreensão, por não gostar de ser repreendido por causa do teu pecado, do que a glória do Senhor se vá. Amém? Amém. Se eu for embora, às vezes alguns irmãos falavam: pastor, o senhor não pode morrer. Eu falei: fecha tua boca, é claro que eu posso morrer. Não me amaldiçoa.
Ah, o senhor não pode morrer porque quem vai pregar? Se Deus me levantou, Ele levanta 10 vezes melhor que eu. Eu posso ir embora, irmão, só a glória não pode ir embora. Eli era um sacerdote. E os sacerdotes eram de uma única família, de uma única linhagem. Ele morreu. Seus filhos morreram. Seu neto carregava um nome que dizia: foi-se a glória do Senhor. E Israel não deixou de ser povo de Deus, irmãos. Amém? E tenha maturidade. Eu não estou dizendo que tu pode ir embora, tu deve ir embora. Eu só estou dizendo que só tem uma presença que não pode se retirar da igreja. É a do Senhor. Se eu te cobro, se eu te exorto, se eu falo algumas coisas, se durante a pregação às vezes temos um pouquinho mais de intrepidez, os apóstolos faziam a mesma coisa. Não é indireta, irmãos. Ah, quando o pastor prega ele dá indireta. Não, é um momento melhor para dar direta. Direta, é direta. Quando eu comecei a frequentar lugares que pregavam o Senhor, para mim vinha como diretas. Se tu tomar como indireta, tu se revolta. Se tu tomar como uma direta, tu vai dizer: como o Senhor me ama? Como é que eu estou ouvindo essas coisas? Como é que eu nunca ouvi falar disso antes? Onde é que eu estava até agora? Eli honrou. Temos que honrar os nossos filhos? Sim ou não? Temos que honrar? Sim. Temos que honrar nossas esposas? Sim. Os pais? Sim. Mas nunca mais do que o Senhor. Eu preciso honrar cada um de vocês. Tenho que me doar por cada um de vocês. Mas jamais mais do que o Senhor. Deus fala para Eli: por que tu honraste aos teus filhos mais do que a mim? Amém, irmãos? Honrar o Senhor acima de todas as coisas não nos torna desonrosos aos nossos pais, às nossas esposas. Agora, quando nós honramos eles em primeiro lugar, nós tornamos o Senhor desonroso. Amém? A palavra diz que o Senhor tem o que de nós mesmos? Ciúmes. Sabia que Deus é ciumento? Liderança omissa faz com que a glória de Deus se vá. Amém? Me ajude a não ser omisso, irmãos. Ame a repreensão do Senhor. Ame a glória do Senhor. Vamos abrir agora em Ezequiel capítulo 8. Eu me comprometi comigo mesmo, tentar ser mais rápido um pouquinho. Ezequiel capítulo 8. Se o teu coração está um pouquinho triste, não fica preocupado, fica mais um pouquinho triste ainda. Porque no final tem notícia boa. Tiago diz: convertei a vossa... Tiago capítulo 4, dos 6 em diante: resisti a Deus, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de... Transforme a tua alegria em tristeza, sinta as tuas misérias, e o Senhor te exaltará. Amém? Amém. Sim, essa palavra tem que nos entristecer por um breve momento. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 diz assim: e estendeu a forma de uma mão. Se tu acha que é doido ir do quarto para o banheiro e escutar Deus falar e acabou, Ezequiel estava lá sentado na sua cidade junto com os anciões, e uma mão e algo em forma de mão tocou ele pelos cabelos, e o Espírito de Deus, diz ele, me levou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus.
até a entrada da porta do pátio, de dentro que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, a imagem que provocou ciúmes de Deus. Mais para frente nós vamos voltar. Mais para frente nós vamos voltar lá para a historinha que começamos lá. No final nós vamos ouvir como é que a glória retornou. Por enquanto nós vamos nos adeter às coisas que faz com que a glória se vá. Se não for através de uma liderança omissa e corrompida, irmãos, a glória se vai do meio da igreja, quando a igreja, quando o corpo começa a quebrar, a não obedecer os princípios estabelecidos pelo Senhor para a igreja. Quando a igreja deixa de se amar, quando a igreja deixa de se comunicar com os necessitados, quando a igreja deixa ou nunca passou a ter tudo em comum, quando a igreja não busca ser suporte para o mais fraco, são esses os princípios. Quando a igreja deixa de amar o seu irmão como a si mesmo, assim como Cristo o amou. Quando a igreja esquece que assim como Cristo morreu por mim, morreu por ti. Amém, irmão? Quando nós quebramos os princípios de Deus para a igreja. O que Paulo fala quando ele escreve a carta para Timóteo? Timóteo, essas coisas te escrevo de uma forma abreviada, para que tu saibas, para que vocês saibam como se comportar onde? Aonde? Na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus. Ele usa a palavra casa, habitação, e ele usa a palavra igreja. Aqui a casa, a qual Deus estabeleceu, era um templo físico. Hoje a casa que Deus estabeleceu é uma habitação, irmãos, individual e ao mesmo tempo coletiva dentro de cada um de nós. Uma igreja agora viva. Pedras vivas. Faça um esforço para entender. Faça um esforço. O Deus dos céus e da terra, o Deus de aliança, o Deus que começou primeiro se aliançando com o povo judeu. Ele pega o seu profeta. Isso aqui aconteceu no ano 592, mais ou menos, antes de Cristo. Uns 5 anos mais ou menos depois, Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A arca foi novamente levada. A glória do Senhor se foi novamente. Lá atrás, por uma liderança omissa. Aqui, por uma igreja, por um povo corrompido, desobediente, imprudente. Deus leva o profeta e ele vai pelo... O templo era dividido entre o átrio, o santo e o santo dos santos. E já na entrada da casa, a palavra diz que existia uma estátua, provavelmente a estátua de Aserá, uma deusa pagã, deusa da fertilidade. E Deus abominava essas coisas, irmãos. E Ele continua abominando a idolatria. Aprenda nessa noite, irmãos, idolatria não é se ajoelhar diante de uma estátua. Idolatria é tirar a confiança que tu deverias ter no Senhor e colocar em outra coisa. Dentro do templo, chamado de Templo de Salomão, ao qual o Senhor deu as medidas, os princípios, e falou, ali eu habitarei. Colocaram uma estátua de Aserá. Vamos ler mais um pouquinho? E eis que a glória do Deus de Israel estava ali com Ezequiel.
conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Ele já tinha tido outra experiência. E essa glória, essa presença, esse poder, disse-me: filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E eu levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte a porta do altar, e estava lá a imagem de ciúmes à entrada. E o Senhor me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Presta atenção agora. Para quê? Para que eu me afaste do meu santuário. Irmãos, as coisas que o Senhor proíbe, Ele abomina. O Senhor abomina julgador, murmurador. O Senhor abomina idólatra. Esse idólatra revelado àqueles que já têm entendimento. O idólatra que coloca a sua confiança em outra coisa, em outro elemento, em outro artifício. Ezequiel, estás vendo o que o meu povo está fazendo comigo? Para que eu me vá do meu santuário. Para que a glória se vá. Mas Deus não é Deus de misericórdia, sim ou não? Sim. No finalzinho do versículo 6, irmãos, diz assim, ó: mas verás ainda maiores abominações. Irmãos, não é do nada que a glória se vai. Não é por nada que não vemos mais manifestação do Espírito, dons espirituais, vidas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas se quebrantando. Não é por nada, ou a troco de nada. Não, pastor, é só um momento, sabe? São pessoas isoladas, pastor, que estão passando um momento difícil. O Senhor é longânimo, irmão, o Senhor é justo. Se tem alguém que não quebra os seus princípios, é Ele. Existe o princípio do perdão? Claro que sim, mas existe o princípio do afastamento. Ele fala: eu vou te mostrar outras abominações mais. E o Senhor vai levando ele, irmãos, pelo templo. E ele vê pinturas nas paredes a outros deuses e os anciões o adorando. Ele vê as mulheres chorando por Tamuz, o Deus da fertilidade da terra. Várias e várias abominações o povo estava fazendo. Eles já estavam adorando o Deus Sol. E o altar, o Santo dos Santos, no templo, ficava na direção do Oriente. E para que eles adorassem ao Deus Sol lá do templo, irmãos, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que virar as costas para o altar. Não existe glória dividida, não existe obediência pela metade, não existe renúncia pela metade. Não existe buscar o reino de Deus e a sua justiça pela metade, não existe. É glória dividida, tu virou as costas para o Senhor. Ah, pastor, isso era lá no Antigo Testamento, tu vai ver que não. Aprenda. Precisamos fazer uma conversão dos elementos, sim, mas não existe, entre aspas, entenda bem, não existe Novo Testamento como nova revelação. Os apóstolos
escreve os evangelhos, que foram os atos, as atitudes de Jesus. Evangelho segundo o que cada um escreveu. E os apóstolos, irmãos, como o próprio Senhor, em tudo que eles ensinavam, eles se baseavam nas Escrituras do Antigo Testamento. Amém? A glória se foi de Israel, a arca foi levada, lá voltou. Aqui quando eles retornaram da Babilônia, irmãos, não retornou mais. O judeu até hoje chora. Já ouviu falar do Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações lá em Israel é só um pedacinho do muro que cercava aquele lugar. Por isso que eles vão lá chorar, lamentar, irmãos, que a glória do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi para eles por um período, para que nós pudéssemos experimentar o período da graça, o tempo da graça. Só que haverá um novo Muro das Lamentações. A Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará nos ares para buscar a sua igreja. Qual a igreja? A fiel, a prudente, aquela que não dorme, que não cochila, que não perdeu o azeite. O azeite é a presença, aquela qual a glória não se foi, por liderança omissa, mentirosa, enganadora, ou por desobediência do coletivo, pelo abandono geral. O Senhor buscará essa igreja, a fiel. Mateus 25, ouvimos semana passada. O Senhor retorna, 10 virgens, totalidade da igreja, 5 entram, 5 ficam de fora. As 5 que ficaram de fora, quando a porta se fechou, quando a glória para os gentios se retirou, nessa era, o que elas fizeram? Lamentaram ou não lamentaram? Amém? Haverá um novo período, irmãos, de lamentação. Então não se preocupe com Israel, porque a glória nunca mais voltou, porque a arca nunca mais voltou. Eles querem reconstruir o terceiro templo e provavelmente vão. Então, pastor, eles vão fazer a arca? Vão fazer. Só que existiam elementos dentro daquela arca. Amém? Existiam elementos, ao qual nós vamos ver depois. 3 elementos lá dentro. O que tinha lá dentro? O maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Acredite ou não, não ouvi, não pesquisei, Deus falou para mim o que significa essas 3 coisas. Nós vamos entender. Até hoje eu não sabia. Até hoje eu nunca tinha me atentado ao significado dessas 3 coisas que existia dentro da arca. O que era a arca? A representação da presença. Não a presença como estando ali, irmãos, porque Deus não estava ali. Sabe, Deus não ia ficar preso dentro daquela caixa. Eles achavam, a arca só foi presa lá, no tempo de Eli, claro que foi o pecado dele. E Deus vai fazendo com que tudo se cumpra. O profeta disse, vai para a guerra, eles foram. E eles perderam para os filisteus, não tinham perdido nunca. Voltaram chorando, por que o Senhor nos afligiu? Por que não fizemos nada? Manda buscar a arca. Buscar a arca. Perderam de novo e a arca foi levada. Irmãos, a arca não é mágica. A arca nunca foi mágica. Mágico é o Senhor. Amém? Quando nós o honramos. Não existe, eu sempre falo para os irmãos, não existe momento mágico. Não existe oração mágica, não existe oração pronta. Às vezes as pessoas, pastor, eu tenho orado, eu não consigo. A pessoa me passa o seguinte, pastor, me dê uma oração pronta que vai funcionar. Não existe magia. Existe arrependimento, quebrantamento, irmãos, existe temor. Saber que com a glória de Deus nós não podemos brincar. E é literalmente essa a palavra, irmãos. Veja que o Senhor não fala de deslize. Veja que o Senhor não fala de coisas isoladas.
Vez após vez o Senhor vai falando: vem, eu vou te mostrar a abominação pior. Vem, eu vou te mostrar a abominação pior. Por isso a minha glória se foi desse lugar. Porque o meu povo me abandonou. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Onde é que fica Apocalipse? Novo ou antigo? Novo. Apocalipse, capítulo 2. Livro das Revelações. Livro de Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João. Tido como o último apóstolo a ser morto. Acharam Apocalipse 2, 4? Amém. O Senhor fala assim para a igreja. Quando o Senhor Jesus começa a se revelar para João no começo do livro, ele só escreve 7 cartas. Uma para a Umbanda, uma para a Quimbanda, uma para o Espiritismo, uma para os muçulmanos, que nem existia. Só para tu entender. Foi para isso que ele falou? Escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Escreve 7 cartas para 7 igrejas, para 7 lugares onde congrega o meu povo, aqueles que se renderam, aqueles que confessaram o meu nome, aqueles que queimaram os seus carros, igual cantamos, na figura de Eliseu, aqueles que abandonaram os seus barcos, na figura dos apóstolos, de Pedro, de João, de Tiago, de André. Estes. Falou: João, escreve cartas ao meu povo. Tem um negócio para tratar com eles. Quem é que já escreveu carta? O que tu coloca na carta? Né? Tu vai escrever uma carta endereçada para uma pessoa. Tu vai tratar de assuntos entre tu e ela. Ainda que tu fale mal de alguém, que tu perdeu tempo para escrever, falar mal de alguém, tu ainda está tratando de algum assunto com ela, está informando dela de alguma coisa. Geralmente se escreve carta quando está o quê? Hã? É preso. Eles se fazem de difícil. Deixa eu falar com os maduros, com aqueles que pegaram a melhor fase de todas. Fase namorada. Aqueles que não são, como é que eles dizem agora? Geração o quê? Nutella? Nós não somos geração Nutella, né, Clóvis? Quando é que se escrevia cartas? Quando? Estava apaixonado. O mesmo namoro. Quando não tinha celular. Eu tava com saudade. Glória a Deus. Se escreve carta ali, geralmente, quando se está apaixonado. Se escreve cartas a quem nós amamos. A quem nós amamos. O teor da carta, irmãos, não interfere no amor. Se tu escrevia bem, escrevia mal, como eu, ou se limitava a comprar um cartão pronto e só assinar. Eu gosto de me lembrar dessas coisas, irmãos, que eu não conseguia escrever um cartão, que eu não conseguia fazer uma redação, Deus é o juiz nesse momento, que eu não conseguia falar em público. E hoje eu consigo pregar, irmãos, para que a glória não seja dividida. Amém? Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Versículo 4, nessa carta, e uma das 7 cartas, na primeira carta que o Senhor manda João escrever para Éfeso, versículo 4, o Senhor escreve assim: tenho, porém, contra ti. Tu quem? Igreja, coletivo. Tenho, porém, contra ti, igreja, que tu deixasses o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde tu caiu. Se arrependa e pratica as primeiras obras. Porque senão, ponto e vírgula, quando não brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se tu não se arrepender.
Irmãos, esse tão brevemente virei a ti não é a segunda volta de Cristo. Era naquele presente. Sim ou não? Essa repreensão é individual para Éfeso. Amém? Se Éfeso não retomasse as obras do primeiro amor, se Éfeso não se arrependesse, o Senhor viria e retiraria a sua glória. Para que serve um castiçal? O que é colocado no castiçal? Os novinhos não sabem, porque não existe mais castiçal nem vela, tá bom? Agora tem lanterna no celular. Castiçal era para colocar vela. E a Bíblia diz que o Senhor ia tirar o castiçal da igreja. O que o cristão é para o mundo? Luz do mundo. Luz do mundo. Então, irmãos, respostas vão nos vindo. O Senhor já tirou o castiçal. Algumas velas já foram apagadas. Como é que estamos hoje? A igreja tem sido luz ao mundo. Amém? Amém. A glória se afastava naquela época e a glória continua se afastando, irmãos. É possível ser uma igreja, irmãos, totalmente ritualística. O Senhor só tirou o castiçal. O Senhor só tirou o Espírito. Alguém consegue ser luz para o mundo se não for através do Espírito de Deus? A Bíblia diz que nós éramos trevas e com grandes trevas. Efésios diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Amém? Que Deus nos livre, irmãos, de que a luz se apague. Nos tornaremos como tantas outras, onde se pula, se grita, se chora, rola no chão, voa, compra, vende, negocia, promete, não cumpre. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória do Senhor se foi. Porque o Senhor tem filho preferido? Não. Porque começaram a cometer abominações. Amém? Perderam o primeiro amor. Qual será o primeiro amor de Éfeso? Sabe quem é que pastoreava Éfeso por um bom tempo? Quem? Quem pastoreou Éfeso? João. O apóstolo João. Aquele que se reclinava no peito de Cristo. Aquele que viu Cristo lavando os pés dos seus discípulos, dos seus servos. João pastoreou Éfeso, irmãos. João ensinou isso para eles. Ele viu o próprio Senhor. João viu Pedro dizendo: Senhor, eu não quero que tu laves os meus pés. E João ouviu a resposta do Senhor dizendo: se eu não lavar, tu não tens parte comigo, Pedro. O que eu faço agora não entende, mas depois tu vai entender. Quando tu tiver a glória do Senhor, que é o Espírito habitando em ti, tu vai entender que eu lavei, para que cada vez que tu não quiser lavar os pés do teu irmão, que cada vez que tu achar que tu és melhor do que eu, tu vai lembrar do que eu fiz. Sendo o Senhor, fiz o que não deveria. O primeiro amor, irmãos, é fazer aquilo que o outro não merece. E não fazer o que ele merece. Amém? Os discípulos mereciam que eles mesmos fossem lavar os pés deles, fedidos e sujos. E o Senhor fez o que eles não mereciam, lavou os pés deles. Enxugou com a sua toalha. Esse é o primeiro amor. Esse é o princípio do amor. O amor segundo o amor que Cristo amou a sua igreja. As suas ovelhas.
as quais todas andavam o quê? Desgarradas, perdidas. Amém, irmãos? João capítulo 15. Evangelho de João. Enquanto tu vai achando, nunca é demais aprender. João, o apóstolo, escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, 3 cartas, e escreveu o Apocalipse. João 15. João 15, versículo 9, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. João 15, do 9 ao 14, vamos ler. Acharam? Glória a Deus. Jesus diz assim, ó: como, da mesma maneira, o mesmo modo, a mesma intensidade, como o Pai me amou, também eu vos amei a ponto e vírgula. É outra situação agora, não é uma continuação. Como o Pai me amou, Jesus falou, eu amei a vocês, ponto e vírgula. Sejam confrontados. Permaneçam no meu. Como o Pai me amou, eu amei vocês. Tenham cuidado, tenham zelo, tenham a sabedoria, o discernimento de permanecer no meu. É possível sair ou perder ou se afastar do amor de Deus. A qual, irmãos, é a maior manifestação da sua glória. A maior manifestação da glória de Deus é o seu amor. Versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, Jesus ensinou vários. Se vocês guardarem os meus mandamentos, aí vocês permanecem no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no seu. Qual foi o mandamento de Cristo Jesus encarnado? Qual era o mandamento dele, irmãos? O principal. Qual foi? Não, para ele. O que Deus falou? Meu filho, vai lá e faz tal coisa. Não foi essa ordem que saiu do trono? Desde quando? Desde uma época que nós não conseguimos alcançar, desde a eternidade. Desde antes do pecado, antes da queda. É isso mesmo, irmãos. É por isso que Ele é Deus. É por isso que Ele é Deus. Ele falou assim, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, por mais difíceis que eles sejam. Os mandamentos que o Senhor nos dá são fáceis ou difíceis? Vocês ficam com medo de falar. São difíceis. João 6,60. A gente cita tanto, vai decorar. João 6. A Bíblia diz que os discípulos foram indo embora, porque eles diziam, quem pode ouvir essa dura palavra? E Jesus se vira para os 12, querem ir também? Querem ser retirados da minha glória? Querem que a minha glória se retire? Eles falaram, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Vamos ficar com a palavra dura, porque a palavra dura é vida eterna. Amém, irmãos? Jesus contava no Getsemane, e a Bíblia diz que ele suava o quê? É difícil. Paulo nos alerta no livro de Hebreus, capítulo 12, ainda não combatesse contra o pecado até o esforço. Ele falou, Pai, a qual me deu uma ordem, se possível, muda essa ordem. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim a cruz. Contudo, seja feita a tua vontade. Amém? E ele morreu na cruz, irmãos. Ele cumpriu o mandamento. E o Pai o amou. E o nome dele se tornou nome sobre todo nome, sobre o céu, sobre a terra.
se tornou o autor e o consumador de todo aquele que tem fé no nome de Jesus, na obra de Jesus, na cruz de Jesus. É só isso. Se eu guardo os seus mandamentos, o amor permanece. Se eu não guardo, o amor vai embora. A glória vai embora. E acabou. A glória se vai. Se eu decidir individualmente não mais guardar os mandamentos, é só eu. A glória se foi embora para mim, muito triste também. Se eu já guardei e não quero mais, se eu nunca guardei e não quero decidir guardar, não existe glória. E acabou de igual. E quando a igreja decide não guardar os mandamentos, nós já ouvimos tanta palavra sobre igreja, sobre corpo. Um padece, todos padecem. Mas não, um padece, todos escarnecem. Me desminta. Eu adoraria ser desmentido e estar errado. Eu adoraria estar errado ontem à noite. Eu adoraria não precisar ter falado o que foi falado ontem à noite. Quem estava aqui sabe o que foi falado. Mais de uma hora. O pouquinho que nós contemplamos hoje durante a adoração, irmãos, foi o fruto de ontem. Amém? O nosso Senhor é rico em misericórdia. Quem é pai? Pai verdadeiro, não carrasco. Deus é pai. Carrasco é o diabo. Deus é pai, na plenitude da palavra. Quem é pai quando castiga o seu filho, meus irmãos? Não vê a hora de tirar o filho do castigo, sim ou não? Pai, na plenitude da palavra, da hombridade, da responsabilidade, quando castiga o seu filho, não vê a hora que o seu filho cumpra, passe pelo castigo, para tirar ele do castigo, irmãos. É a melhor parte para o pai tirar o filho do castigo. Mas ainda que não seja bom, o pai coloca assim o filho de castigo. O pai diz, vai lá e se tranca, eu odiava ficar trancado no quarto, meu filho apanhar. Eu apanhava bastante. Mas eu acho que eu apanhava tanto a minha mãe, tanto que eu incomodava, que às vezes ela estava cansada de me bater, ela me botava de castigo no quarto, no banheiro, trancado. Minha visita ficava trancada, eu ficava tão triste. Ficava longe, afastado. A palavra é repleta, irmãos, de passagens que diz que o Senhor nos repreende. Vimos em Apocalipse. Se arrependam. O Senhor não quer nos deixar, mas Ele nos deixará se nós o deixarmos. Amém? E nessa noite eu estou falando para ti individualmente e estou falando para a igreja, principalmente em coletivo. Principalmente para a igreja, irmãos. Permita-se ousado, irmãos. A glória do Senhor estava de malas prontas com essa congregação. Ia continuar sendo a congregação? Ia continuar tendo palavra? Ia continuar tendo grupo de adoração? Claro que sim. Claro que sim. Mesmo sem a glória? Mesmo sem a glória. Amém, irmãos? É possível? É possível. Só não vai ser luz para o mundo. Só não vai ter o Espírito agindo e ministrando. Amém? Como prometido, lá em Hebreus capítulo 9, 4, não precisa abrir, mas se quiser anotar, ou quiser abrir, lá fala o que tinha dentro da arca. No Antigo Testamento também fala, e o Novo confirma. O que é o maná? Rapidinho, para quem não sabe. Quando o povo é tirado do Egito, sempre liderado por alguém, liderado por Moisés, o libertador, figura de Cristo, eles vão para o deserto. Deus queria se relacionar com o seu povo agora. Israel nasce ali. A promessa nasce lá em Jacó. Mas se cumpre depois de 400 e tantos anos. Começa a brotar a promessa do Senhor, irmãos.
Leva um tempinho, irmãos, até nós ir para a glória, mas nós iremos se nós permanecermos fiéis. Irmão, ser cristão sem crer em vida eterna, irmãos, é perda de tempo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que o Senhor tem para nos dar é a vida eterna. A plenitude da sua glória manifesta no seu amor. O apóstolo Paulo diz, olha, vai passar a profecia, vai passar tudo. Só uma coisa vai permanecer, porque é eterno. O que é? O amor. O amor de Deus. Lá dentro da arca, irmãos, tinha um pouquinho do maná. E eles estavam lá no deserto. Deserto não tem plantação, deserto não tem comida, deserto não tem teleentrega, deserto não tem nada. É a situação perfeita para se morrer. Sim ou não? Menos quando a presença e a glória do Senhor está naquele lugar. O Senhor, Moisés vai orar para Deus e diz, Senhor, o povo está murmurando, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou seguindo as tuas ordens, Senhor. O povo está murmurando que está morrendo de fome. E Deus fala, Moisés, é contra mim que eles murmuram, mas tudo bem. Eles estão no começo. Estão começando, acabaram de sair da escravidão. Diz para eles acordar bem cedinho amanhã, se santificarem. Que vai descer do céu algo que vai dar vida para eles. Eles iam morrer de fome. Sabe por que o maná estava lá dentro da arca, atrelado à presença de Deus, irmãos? Porque a presença de Deus faz com que tu não morra. Se ela sai, tu morre. Se ela está, tu vive. O maná não foi colocado lá em vão. Por isso que vão reconstruir o templo, vão reconstruir a arca. Vai ser só um objeto. Não tem maná para colocar lá dentro, irmãos. Ainda não vai ser a hora de Israel, vai ser depois que a igreja subir e o Senhor se relacionar com eles. Deixa para lá. A presença de Deus, em primeiro lugar, essa é a sequência. A primeira coisa que a presença de Deus faz na tua vida individualmente ou na vida da igreja, irmãos, é dar vida onde não tem vida. É arrancar o desespero e trazer o consolo. O povo estava murmurando porque eles iam morrer. Olhava para o lado, só areia, vai comer areia. O Senhor falou, Moisés, amanhã cedinho vai chover pão do céu. Creia tu não, creia tu creia ou não. Durante 40 anos choveu o pão do céu. Mas pastor, eles morreram no deserto. Morreram ou não morreram? Mas não por falta de pão. Morreram por desobediência. Morreram porque quando foram espiar a promessa, a terra que estava logo ali, eles falaram, contra esse povo que Deus, que abriu o céu, que enviou pão, contra esse povo que Deus falou que é para a gente ir batalhar, se esforçar que nós venceremos, não vai dar certo. Morreram no deserto, irmãos, porque não creram em princípios de Deus. O que mais que tinha lá dentro? A vara de Arão que floresceu. Sabe o que a presença de Deus nos proporciona? Milagres. Arão tinha um cajado que ele jogou diante de Faraó, lembra? Que virou uma serpente. E esse cajado dele floresceu, um cajado seco, da amendoeira, se não me engano. É isso? Pouco importa. E o cajado, irmãos, algo morto, floresceu. Milagre, maravilha. Sinais, prodígios. A presença de Deus proporciona essas coisas. Quando o povo liderado por Josué, irmãos, vai tomar a primeira cidade, Jericó.
Quem estava junto com eles, irmãos? A arca. A arca, a presença de Deus derrubou muralhas intransponíveis, irmãos. Milagres, sobrenatural. Cadê? Terceiro item. As tábuas da... irmão, se tem presença de Deus, tem que ter obediência. Continua sendo de graça. Não deixou de ser de graça. Não estamos pregando, irmãos, obras da lei. Primeiro a presença vem te dar vida. A presença vem e se manifesta poderosa. E depois ela exige uma coisa de mim e de ti: obediência, santidade. Pastor, o que é santidade? É separação. O que é santidade? Mudança de conduta. O que é santidade, pastor? É ser exclusivo do Senhor. Os itens que contém dentro da presença, dentro da arca, irmãos, é para nos dar vida, é para operar sinais e maravilhas. E é para exigir de nós obediência, temor e santidade. Amém. Eu não quero que a glória se vá, irmãos. Se for preciso, eu vou endurecer ainda mais o meu discurso, irmãos. Vou insistir. Tenha todo o temor. Tu e Deus, tenha temor nessa noite. Tenha temor para não confundir as coisas. Eu prefiro que tu se vá. Eu prefiro que a minha esposa se vá. Eu prefiro que eu se vá do que a glória se vá, irmãos. Sem glória não há vida, não há milagre, não há temor. É por isso que tu assiste o que tu assiste lá fora. E tu sabe o que eu estou falando. É por isso que tu assiste os carnavais, literalmente carnavais, festas da carne, dentro dos templos, a qual já foi chamado de casa de Deus. A melhor parte de todas agora, pastor, o que fazer? O Senhor falou que a glória estava de malas prontas, sendo bonzinho. Talvez ela já estava lá no portão. Vamos voltar para onde começamos, 1 Samuel, e nós vamos encerrar. Como restaurar a presença da glória? Já antecipamos um pouquinho. Deus já usou a irmã Marlides, mais conhecida como minha cunhada, trazendo uma palavra: arrependei-vos. 7. 1 Samuel, capítulo 7. Vai achando aí. A arca foi levada para os filisteus. Se não é povo de Deus, não tem presença. Quem é povo de Deus? Aí? E no culto? Não. Igreja. Não é no culto. Essa é a igreja. Aqueles princípios todos que tu conhece. Começando lá no... Começa com B. Não puderam ficar com a arca. Devolveram a arca. A arca voltou para o território judaico. Mas ela era só uma arca. Eles não estavam usufruindo. Irmãos, quando diz que a glória vai, não é que o Senhor não vai mais nos visitar. Ele vai. Esperando alguém gritar dizendo: eu me arrependo. Esperando alguém dizer: eu me arrependo. Ela está lá. Ela só não está se manifestando. Ela voltou para lá. Ela ficou 20 anos lá quietinha. 20 anos. Israel ficou 20 anos sem a glória de Deus. A arca voltou para o território sem glória. Continuavam sendo afligidos, subjugados pelos filisteus. Os filisteus devolveram a arca. Amém, irmãos? Figura de Satanás, figura do inimigo. A glória de Deus ia para a sua igreja somente. Não é para as trevas. Só que apenas vir num culto sem a glória de Deus, irmãos, não vai fazer com que o teu inimigo te vença. Ele vai te vencer uma atrás da outra, vai cada vez piorar mais. Porque tu começa a lembrar. Tu começa a lembrar da glória de Deus que já experimentou. Então vieram os homens de
de Kiriat Jearim, onde estava a arca, onde levaram, e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram, separaram Eleazar, o seu filho, para o quê? Para guardar a arca. Trouxeram a arca dos filisteus e guardaram. Deixa ali. E sucedeu que, desde aquele dia que a arca voltou para Israel, voltou sem a glória. A arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. E começou a se arrepender toda a casa do Senhor. Amém, irmãos? Eles começaram a demonstrar arrependimento pelo que eles tinham feito. Então falou Samuel, o profeta, a toda a casa de Israel, dizendo: se existe só uma condição para a glória voltar. Se com todo o teu coração, se com todo o vosso coração, vosso, plural, vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos, a qual o Senhor proibia, Asterotes, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servir a Ele somente, e vos limpará, o Senhor vos livrará da mão dos. Só. É só se arrepender, é só consertar, é só mudar a conduta que estava tendo até esse dia. E o Senhor nos livra dos inimigos. O que livrava eles dos inimigos? A sua glória. A glória volta instantaneamente, irmãos. Nós não precisamos de 7 quinta-feira. Eu não vou aqui lançar um desafio, irmãos, de uma campanha de 40 dias de jejum. Não, é só se arrepender. Quando é que a glória vai voltar, pastor? Quando a igreja se arrepender. Quando a igreja tirar o que é para tirar. Quando a igreja se comportar diferente, a glória volta. A igreja começa a prevalecer novamente. Então os filhos de Israel tiraram. Quem que tirou? Os filhos de Israel, aqueles que erraram, os que erram consertam. Tiraram dentre si os Balaíns, estava tudo lá. 20 anos. A arca voltou, estava na arca. Tu vem no culto todo domingo. Às vezes até faz uma visitinha ou outra, mas o pecado está lá. A desobediência está lá, não é abandonada, está lá. Vai continuar sendo derrotado, irmãos. 20 anos. Começaram a demonstrar arrependimento. Aí Deus fala: Samuel, meu profeta, vai lá e fala o que eles têm que fazer. Eles poderiam ter rejeitado, mas nós foram sábios. E eles começaram a tirar, irmãos, os Balaíns, os Asterotes, e eles começaram a servir somente ao Senhor. E a glória voltou. Se tu quiser ler em casa o capítulo 7, eles foram para a batalha novamente. E no lugar chamado Ebenezer, que significa, tem um significado, até aqui nos ajudou o Senhor. Lá em Ebenezer eles perderam a glória. Lá em Ebenezer, irmãos, eles reconquistaram agora. Fica de pé, faz favor. Permita que o Senhor gere temor. Olhe para dentro de ti. Olhe para dentro de ti. Se tu identificar que tu precisa dessa presença de uma forma individual, e se o Senhor te confrontou que de alguma maneira tu contribuiu para que a glória do Senhor se esvaísse dessa congregação, olhe para dentro de ti. Não existe algo mágico, mas existe um Deus mágico.
Me perdoe a limitação de palavra para atribuir o que Deus é, irmãos. Deus é mágico. Ele traz à existência o que não existe. O que nós vemos por aí se chama ilusionistas. O único que faz mágica é o Senhor. O único que consegue, irmãos, de uma forma instantânea corresponder com o arrependido, com o contrito é o Senhor. Sabe aquelas pessoas que te afligem, tu diz eu te perdoo. Vai pensando em quanto tu até perdoa, e devemos, mas demora tempo. Deus não é assim. Deus perdoa de instantâneo. Amém, irmãos? Leia em casa. Exatamente no mesmo lugar, Ebenezer, onde eles tinham perdido a glória, a batalha, a arca, a presença, eles reconquistaram. O que eles fizeram de diferente, pastor? Servir somente ao Senhor. Tiraram fora o que era para tirar. Amém, irmãos? Irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio na palavra que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para... Não vamos nós ser infiéis. Não vamos nós com a nossa infidelidade, irmãos, interromper a obra que o Senhor começou. Amém? Glória a Deus.